E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo vídeo da nossa série. Aqui nós vamos falar sobre derivações nessa aula teórica. Então lembrando que o conteúdo que eu discuto aqui não está relacionado às instituições onde trabalho ou trabalhei aqui nos Estados Unidos. Então, a gente aprendeu na aula passada que os vetores elétricos que formam o eletrocardiograma, eles têm três propriedades: duração, intensidade e direção. Então a gente aprendeu que a duração está representada no eixo horizontal, a amplitude ou intensidade dos vetores está representada no eixo vertical, e agora a gente vai aprender como que interpreta a direção de cada vetor, que é a terceira propriedade dos vetores elétricos. Então, para entender isso, a gente precisa entender eletrodos e derivações. Em primeiro lugar, eletrodos são condutores elétricos metálicos que a gente coloca na superfície do paciente, nos membros, no tórax, e através desses eletrodos a gente consegue então identificar essa atividade elétrica, os vetores que a gente tanto quer saber. Então esses eletrodos no eletrocardiograma padrão de 12 derivações, eles têm localizações específicas. Então um eletrodo em cada membro, membro superior direito, superior esquerdo, inferior direito e inferior esquerdo, são os eletrodos dos membros representados aqui. Membro superior direito, esquerdo, inferior esquerdo e inferior direito. Além desses 4 eletrodos nos membros, a gente tem 6 eletrodos torácicos no eletrocardiograma padrão de 12 derivações. O eletrodo de V1 está localizado no 4º espaço intercostal à direita. Lembra lá como que identifica os espaços intercostais, né? Acha o ângulo external, lá está no 2º espaço intercostal, aí você desce até o 4º. À direita, na posição paraexternal, está o eletrodo de V1. No mesmo 4º espaço intercostal, só que à esquerda, está o eletrodo de V2. Aí a gente vai pular V3 por enquanto e vem para a linha M clavicular, só que no espaço intercostal de baixo, que é o 5º. 5º espaço intercostal, linha M clavicular. Entre V2 e V4 você coloca V3. E no mesmo nível horizontal de V4 você coloca V5 e V6. V6 na linha axilar anterior, V5 na linha axilar anterior e V6 na linha axilar média. Então, repetindo rapidamente, 4º espaço intercostal à direita, V1, à esquerda, V2. V4 no 5º espaço intercostal, linha M clavicular. V3 entre V2 e V4 e V5 e V6 na mesma posição horizontal de V4, o V5 na linha axilar anterior, V6 na linha axilar média. Então, esses eletrodos, a gente vai conectar eles e formar o que chamamos de derivações. As derivações são formadas por um eletrodo ou mais no polo positivo e um eletrodo ou mais no polo negativo. Então, quando você tem eletrodo no polo positivo e eletrodo no polo negativo, você forma uma derivação. Essa derivação é como um mapa para entender a direção dos vetores elétricos. Eu gosto de fazer uma analogia, na verdade, com o raio-x de tórax. O vetor está indo em uma certa direção e a gente tem que captar esse vetor. Dependendo de onde você olha o vetor, você vai ter uma morfologia diferente. Você vai ter um ângulo diferente de como você registra aquele vetor. Então, no raio-x de tórax, por exemplo, você pode fazer ele lateral ou PA. Você pode fazer a imagem da mesma estrutura do coração, do tórax. Ele vai ter uma morfologia, um formato diferente no raio-x lateral e no raio-x PA. Porque o ângulo pelo qual você fez a imagem daquela estrutura é diferente. A mesma coisa nos vetores elétricos cardíacos. Você tem um vetor indo para o ventrículo esquerdo. Se eu olho ele daqui, dessa derivação, ele vai aparecer assim. Se eu olho ele de lá, da outra derivação, ele vai aparecer de um jeito. Se eu olho bem perpendicular ao vetor, eu não vejo nada. Que a gente chama isso de... Quando você tem um vetor perpendicular ao outro, você vai ter a manifestação isoelétrica naquela derivação. Então, basicamente é isso. Você tem 2 ou mais eletrodos formando as derivações, um no polo positivo, um ou mais no polo negativo. E essas derivações vão servir como mapa, então, para a gente registrar um vetor elétrico passando no coração. A gente vai fazer a imagem, o registro desses vetores a partir das derivações, que vão olhar os vetores a partir de ângulos diferentes. Então, vamos entender quais são essas derivações? Então, de novo,
as derivações elas registram a diferença de potencial elétrico entre dois ou mais eletrodos, um no polo positivo e um ou mais no polo negativo. Então, a combinação dos eletrodos, que a gente já falou a posição deles, formam derivações específicas. Isso aqui é uma barreira, geralmente, para quem está aprendendo eletrocardiograma. Você precisa aprender as derivações para aprender conceitos mais avançados de elétrica. Como que você vai fazer isso? Vai treinar, vai praticar exaustivamente. E eu vou te mostrar como. Então, primeiro vamos só passar aqui na posição de cada derivação. Então, eu falei que cada membro tem um eletrodo de membro, superior esquerdo, superior direito, inferior esquerdo. Então, a derivação D1 tem o polo positivo no membro superior esquerdo, o polo negativo no membro superior direito. Então, ele tem essa direção, do membro superior direito para o membro superior esquerdo. Então, está indo para a esquerda do paciente. Essa é a derivação D1. A derivação D2 também é positiva, também é negativa no membro superior direito, mas o polo positivo está no membro inferior esquerdo. Então, é um vetor que vai mais em direção aos membros inferiores, porque está positivo no membro inferior. E a VF tem também o polo positivo no membro inferior esquerdo, só que o negativo, aqui é negativo, está no membro superior esquerdo. De novo, pode parecer um pouco confuso isso aqui, mas a gente vai praticar. Estou só introduzindo esses conceitos aqui e a gente vai praticar isso aqui. A VL, esse Azinho aqui, são as derivações aumentadas. Augmented em inglês. Aí o L é de left, então é uma derivação aumentada do membro superior esquerdo. O que significa isso? Que o polo positivo está no membro superior esquerdo. E o polo negativo, agora, em vez de ser só um eletrodo, são os outros dois que eu não usei no polo positivo. Então, seria o membro superior direito mais o membro inferior esquerdo. Por isso que ela é chamada de augmented, aumentada. Porque você, em vez de usar 2 eletrodos só, você está usando 3. 2 deles no polo negativo. Então, a derivação augmented, aumentada, do membro superior direito, right, AVR, o polo positivo está no membro superior direito e o negativo está nos outros 2 eletrodos dos membros, inferior esquerdo e superior esquerdo. E augmented foot, do pé, está no membro inferior esquerdo, o polo positivo, e os 2 eletrodos dos membros formam o polo negativo em conjunto. O membro inferior direito, pessoal, esse eletrodo é o eletrodo terra, tá bem? Por isso que ele não participa diretamente de formar essas derivações. Então aqui eu coloquei todas elas no mesmo slide, eu não vou repetir elas aqui, mas vocês pausem os slides e anotem isso, estudem isso várias e várias vezes para praticar até ser medular isso aqui, até ser muito claro na mente de vocês quais eletrodos formam quais derivações. E essas derivações que eu falei, 1, 2, 3, AVR, AVL e AVF, são as derivações do plano frontal. A gente vai falar das derivações do plano horizontal a seguir. Mas antes, eu quero repetir esse conceito fundamental. Eu quero que você pratique isso extensivamente. Pratique muito, muito isso aqui, as derivações do plano frontal, desenhando elas em um círculo, tá certo? De 360 graus, dessa maneira aqui. E você vai colocar elas na posição delas nesse círculo. Esse círculo aqui está representando, por exemplo, um paciente que está olhando de frente para você. A cabeça estaria aqui, membro superior esquerdo aqui, membro superior direito aqui e os membros inferiores aqui embaixo. Então aqui está o braço esquerdo do paciente, então a gente sabe que D1 está aqui. D1 está aqui. Por quê? Porque o polo positivo é no membro superior esquerdo do paciente e o polo negativo é no membro superior direito. Então o vetor está indo dessa direção. Perdão, a derivação está indo dessa direção para essa direção. Por isso que a seta está indo aqui, do negativo para o positivo da derivação. Então, a gente tem também as derivações aqui aumentadas, augmented. Essas derivações aumentadas, AVL, AVF, AVR, também são derivações do plano frontal. Só que elas usam só um eletrodo no polo positivo e 2 eletrodos no polo negativo. Então, a AVR, polo positivo, é o membro superior esquerdo. E o polo negativo é os outros 2.
superior direito e inferior esquerdo. Por isso que o parte negativa fica no meio dos dois. Fica aqui. Então, essa derivação de AVL está indo daqui para menos 30 graus nesse nosso plano. Porque o eletrodo positivo está aqui no membro superior esquerdo e os outros dois formam o eletrodo negativo. Então, é um eletrodo composto por dois eletrodos diferentes. E as outras derivações, pessoal? A VF está aqui a 90 graus, porque o membro inferior esquerdo é o positivo e os outros dois, superior esquerdo e superior direito, formam o negativo. Então, está bem no centro do tórax do paciente. E a VR, o polo positivo, está no membro superior direito. Então, está indo em relação à direita do paciente, em direção à direita. E D2 e D3 estão a 60 graus e 120 graus, respectivamente. Repito que esse é um conceito inicialmente difícil de você dominar. Então, você vai desenhar as derivações no plano frontal, repetir esse desenho no caderno, no papel, 10 vezes no mínimo. Muitas e muitas vezes para você saber exatamente onde estão as derivações, qual o grau de cada derivação nesse plano frontal. Então, na apostila, no e-book de vocês, tem umas páginas para anotações. Você vai anotar lá muitas e muitas vezes esse desenho aqui para você ficar craque nas derivações. Bem? E a gente tem também as derivações do plano horizontal. Para mostrar as derivações do plano frontal aqui para vocês, eu trouxe uma tomografia de tórax, porque fica fácil exemplificar a posição dos eletrodos das derivações em relação à anatomia cardíaca, que é importante. Então, aqui está uma tomografia, aqui está o lado esquerdo do paciente, o lado direito aqui. Câmara mais anterior é o ventrículo direito, mais posterior é o átrio esquerdo. Esse aqui é o ventrículo esquerdo, parede mais espessa, esse aqui é o átrio direito. Então, vamos colocar aqui no tórax desse paciente os eletrodos do tórax que eu falei para vocês. Quarto espaço intercostal à direita está V1. Quarto espaço intercostal à esquerda está V2. V4 está na linha hemiclavicular. V3 entre V2 e V4. V5, linha axilar anterior. V6, linha axilar média. Por que é importante ter essa compreensão da posição dos eletrodos em relação à anatomia cardíaca? Porque quando a gente aprender alterações, bloqueio de ramo, sobrecarga atrial, a gente vai ter que entender o mapa da direção do vetor. E a gente entende o mapa da direção do vetor sabendo a posição das derivações. Vou dar um exemplo que fica mais claro. Um vetor, por exemplo, que vai em direção ao átrio esquerdo. Vamos supor que o paciente tem uma sobrecarga atrial esquerda. Então, vai um vetor em direção ao átrio esquerdo do paciente. Esse vetor se afasta de V1. Então, ele vai ser negativo em V1. Então, quando a gente falar em sobrecarga atrial esquerda, falar do componente negativo da onda P em V1, você não tem que ficar decorando critérios. Você tem que entender o mecanismo. O vetor vai para o átrio esquerdo? Vai. Tem sobrecarga lá? Ok, então vai um vetor forte para lá, porque está sobrecarregado o átrio. Então esse vetor se afasta de V1, porque está indo em direção posterior ao átrio esquerdo. Tranquilo. Tem que entender isso aí para entender cardiologia. E a gente tem também as derivações no plano horizontal, que eu acabei de falar para vocês. Eu mostrei a posição dos eletrodos. Cada eletrodo da derivação, V1, V2, V3, o eletrodo forma o polo positivo de sua respectiva derivação. Então, o eletrodo de V1 é o polo positivo de V1. O eletrodo de V2 é o polo positivo de V3, de V2, e assim por diante. O polo negativo é o que a gente chama de central terminal de Wilson, que é a combinação de todos os eletrodos dos membros. Tá certo? Então, essa central terminal de Wilson vai ser bem no centro do tórax. Então, as derivações do plano horizontal ou pré-cordial, elas têm o eletrodo negativo, é um eletrodo composto de todos os eletrodos dos membros, e aí no polo positivo a gente tem o eletrodo de cada derivação em si. Eletrodo de V1, polo positivo para derivação de V1, e assim por diante. Então aqui a gente tem nesse desenho aqui todas as derivações do plano frontal e plano horizontal. No plano frontal estão em azul. Esse aqui está na sua apostila também. Mostrei para vocês, D1 está a 0 grau, a VL está a menos 30, D2 a 60, a VF a 90, D3 a 120 e a VR a menos 150, ou 210.
No plano horizontal, a gente tem os eletrodos do tórax, formando as derivações do plano horizontal. V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Tá bem? Então, aqui a gente vai falar agora sobre como essas derivações, como que entender as derivações é importante para a gente entender a direção de cada vetor. Então, aqui eu coloquei um paciente desenhado aqui com a cardiomegalia enorme. Então, esse paciente aqui tem um coração muito grande para o tamanho do tórax dele. E a gente tem aí D1 e AVF. Eu falei para vocês D1 está a 0 grau, AVF é a 90 graus. Então, vamos supor que o eletrodo de despolarização do ventrículo esquerdo desse paciente está indo nessa direção. O ventrículo esquerdo está para cá, então esse vetor vem a mais ou menos a 60 graus, vamos supor. Então, esse vetor vai se projetar na parte positiva de D1 e na parte positiva de AVF. A projeção desse vetor em D1 é positiva, em AVF é positiva, na direção da derivação. Por isso que é positiva. Então, se a gente for olhar o elétron desse paciente, esse vetor em azul vai ser positivo em D1, positivo em AVF. Positivo em D1 e positivo em AVF. Um outro vetor, ele vai, por exemplo, para a direita. Um vetor de sobrecarga de ventrículo direito, por exemplo. Então, esse vetor vai para a direita, ele de novo se projeta na parte positiva de AVF. Porém, agora ele se projeta na parte negativa de D1. Se projetou na parte negativa de D1. Então, esse vetor vai ser positivo em AVF, porém negativo em D1. Aí eu sei, olhando o elétron, eu falo, olha, esse vetor, o QRS aqui, ele está indo para o segundo quadrante aqui. Tem um desvio para a direita desse vetor. A gente vai falar sobre desvio de eixo mais para frente. Mas a gente entende que ele está indo para a direita. Porque ele está negativo em D1. Ele se representou na parte negativa da derivação D1 e na parte positiva da derivação AVF. Então, ele é positivo em AVF, mas negativo em D1. Tá bem, pessoal? Então, a gente aprendeu aqui a base. A gente está sólido agora em entender conceitos mais avançados em eletrocardiografia. Porque a gente entendeu que as células cardíacas têm potencial de ação, os potenciais de ação sincronizados ao mesmo tempo de grupos de células causam vetores, e os vetores têm duração, intensidade e direção, e a gente interpreta duração no eixo horizontal, amplitude ou intensidade no eixo vertical do elétron, e direção através do mapa criado pelas derivações. E agora você vai praticar bastante as derivações e aí vai aprender esse conceito. Tá bem? Vai memorizar, vai aprender, vai saber de cor mesmo a posição de cada derivação no plano frontal. Mandem dúvidas, estou à disposição para responder perguntas de vocês. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.